Bom dia, queridos. Estamos aqui mais uma vez iniciando nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, aqui na Igreja Batista Regular em Mangabeira. Eu espero que você esteja aí conectado no YouTube para você poder absorver os ensinamentos nesta manhã. Vamos iniciar com uma oração. Senhor, nosso Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo, pela a possibilidade que o Senhor nos concede através dos meios de comunicação, dos meios sociais, da rede internet. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos dando sabedoria para poder usar para a glória do Senhor. Esteja abençoando cada irmão, cada amigo que possa ver este vídeo, esta aula que estamos transmitindo agora. Que o Senhor esteja abrindo os corações, as mentes, com o Teu Santo Espírito, para poder dar discernimento a cada um de nós, tanto eu que estou passando os ensinamentos, como aqueles que estão ouvindo e aprendendo acerca da Tua Palavra. Entregamos em Tuas mãos, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós vamos iniciar mais uma aula. Quero lembrar os irmãos que nós estamos falando sobre as riquezas da graça, né? E a gente começou na primeira aula, nós falamos sobre redenção, a segunda foi regeneração, a terceira foi eleição e hoje nós vamos falar sobre preservação. Esses 4 pontos, essas quatro palavras representam uma perspectiva das riquezas da graça, tá? Então a gente lendo, separando aí sobre esses assuntos, a gente, olhando nas Escrituras, a gente vai perceber a riqueza que tem a graça através daquilo que a gente tem aprendido. Então, nessa quarta aula, nós vamos falar sobre preservação. E preservação, o que consiste preservação? Consiste nos cuidados de Deus em Cristo. Então, Deus cuida de cada cristão que vive neste mundo, desde o seu novo nascimento até para sempre. Vamos entender isso. Ele guarda aqueles que ele uniu a Cristo, mediante a fé. Então, foi ele que, mediante a fé, por meio do Espírito Santo, fez com que cada um de nós, cada cristão deste mundo, seja guardado, certo? Na união de Cristo. E aí a gente vai começar a entender o que significa essa preservação, que tem uma ligação também com a palavra guardar, com o verbo guardar. Tá? Então, nesse sentido, Paulo ele compartilha com os crentes. Ele compartilha com os crentes a confiança que ele tem em Deus, certo? A confiança que ele tem, a experiência que ele tem, ele compartilha conosco, quando ele diz... Ele vai compartilhar com os crentes da confiança de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Então o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, no versículo 6 do capítulo 1, ele vai dizer que aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então quem começou a boa obra foi o nosso Senhor, o nosso Deus, e em Cristo, né, ele vai completar até aquele dia de Cristo Jesus. Essa expressão, dia de Cristo Jesus, nós não devemos confundir com a expressão dia do Senhor, porque dia do Senhor é juízo, certo? E aqui ele está explicando que dia de Jesus Cristo é justamente onde ele finaliza o processo de preservação, ou o processo que começou com justificação e vai até a finalização com a santidade, onde a gente vai ter essa perfeição. Tá? E essa é o significado em relação ao que essa palavra, essa passagem está dizendo, certo? Então, e aí, isso daí é fundamentando essa certeza da fidelidade de Deus ao seu plano, à sua promessa e ao seu povo. Abram suas Bíblias aí em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. O que diz lá?
Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Segundo Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 3, diz o seguinte: mas o Senhor é fiel. O Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. A fidelidade dele se estende a guardar. De quem? Do maligno. Tá? Olha também 1 Coríntios capítulo 1. Volta lá um pouquinho na sua Bíblia e vamos ver 1 Coríntios no capítulo 1, versículos 8 e 9. O que diz lá? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim. Olha lá o que ele diz. Ele diz: ele também os confirmará até o fim, para que vocês sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pela qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nota aqui o que ele está dizendo aqui, né, nessa passagem. Ele está dizendo que ele repete o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é complemento de toda a obra de Deus em nós, através de Cristo, através do próprio Espírito de Deus que está em nós. E aí ele diz que vai confirmar até o fim isso, né, para que nós sejamos irrepreensíveis. Completa toda a obra de Deus em nossa vida. Tá? O versículo 8 fala sobre isso, até o dia do Senhor Jesus Cristo. Aí no versículo 9 ele dá uma ênfase sobre a fidelidade de Deus. Fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, fiel é Deus, pelo qual vocês foram chamados. Nós fomos chamados, e aí ele é fiel, porque nós fomos chamados na comunhão que temos com o Senhor Jesus Cristo. Na comunhão que você tem, que eu tenho diariamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Então, nesse sentido, a gente vai ver, completando assim mais, dando mais ênfase, quando a gente olha Romanos capítulo 8, versículo 30. Vamos lembrar que Romanos 8, o Romanos em si é uma carta muito expressiva, é uma carta que fala muito das doutrinas, principalmente da salvação, né? E a gente observa bem a ênfase que o apóstolo Paulo dá no capítulo 8, né? Nós já estudamos muito sobre isso, quando nós falamos ali sobre a suficiência de Deus. E aí você nota que Paulo ele vai falar de uma sequência, ele explica esse plano de Deus em uma sequência, para a gente entender. Então ele usa os verbos, né? Olha lá, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Parece que ele está falando de trás para frente, né? A ordem é interessante porque ele fala, nota que ele fala todos os verbos no passado. Ele usa o verbo no passado. Por que ele faz isso? Vamos entender melhor. O tempo do verbo, o tempo passado do verbo glorificar, que é algo que vai acontecer ainda no futuro, tá? Demonstra a glorificação por já estar planejada. Então é algo que já está planejada, vai ser realizada, né? Ela vai ser realizada ainda, mas é vista como já realizada. É interessante. Assim, essa declaração é, na verdade, uma promessa de que ela acontecerá no devido tempo, mas a certeza de que ela vai acontecer é usada na expressão do próprio Espírito Santo de Deus em usar o verbo no passado. Tá? Então, é uma coisa que não aconteceu, mas que vai acontecer com certeza.
E aí a gente fica vendo as passagens bíblicas e vendo a maravilha da construção, né, em relação àquilo que é expresso na revelação através da palavra de Deus. E aí, por esse motivo, Paulo podia dizer que estava certo que Deus é poderoso. Nós vemos isso em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 12. Deus é poderoso para guardar meu depósito até aquele dia. E aí ele completa em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 18, que diz: o Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Observe aí, quando Paulo está dizendo que ele afirma que ele pode dizer com convicção de que Deus é poderoso para guardar o meu depósito. O depósito é justamente é uma expressão de que Deus está trabalhando conosco, está depositando em nós a regeneração, na realidade, a construção, a transformação do nosso ser. Então, é como se fosse depositando, pouco a pouco, em nossa conta, como a gente estivesse crescendo a poupança que está sendo depositada. Então, os valores estão sendo corrigidos, estão crescendo. E aí ele está dizendo que ele é fiel para guardar esse depósito. Até quando? Até aquele dia em que Jesus veio para completar definitivamente esse depósito. É como se nós terminasse, vai ter um momento em que se termina a nossa transformação, a nossa construção, vamos dizer assim, ou reconstrução, como queira. Então, nós vamos sendo aperfeiçoados a cada dia e Deus faz isso em nós, em Cristo Jesus, por causa de Cristo Jesus. Tá? E aí, no próximo versículo, ele vai falar sobre Deus fazendo isso através dos livramentos. A gente pode ver isso também, você pode abrir a sua Bíblia aí, lá em Efésios capítulo 4, versículo 18. Olha lá Efésios 4, 18. Do que Deus nos livra. Então, conforme esse versículo, a gente vê Deus, ou o cuidado de Deus na nossa vida, certo? Você foi alcançado e você tem o privilégio de ser cuidado por Deus. Olha o versículo 18 do capítulo 4. 18 do capítulo 4 de Efésios. O que diz lá? Diz assim: tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. O que ele está falando aqui? O que Paulo está falando aos Efésios? Ele está dizendo que a nossa vida é obscurecida. Na nossa vida há uma dureza de coração. Nesse sentido, tendo essa dureza de coração, a gente vê que Deus age em nossa vida, através do próprio Espírito de Deus, e nos assegura dessa transformação. Se não fosse assim, se Deus não tivesse cuidando da gente e mostrando na sua palavra o que Ele está fazendo, nós estaríamos em uma posição contrária a isso. Então, o cuidado, o guardar o depósito referente a isso, que o Senhor também livra, é justamente em relação ao quem nós éramos e quem nós estamos sendo agora, à medida do processo de restauração. Tá? Então, a gente vê isso, e Paulo está mostrando aqui nessa passagem de 4,18, do Efésios 4,18, que nós éramos assim. Foi pela ignorância em que nós vivíamos e pela dureza do nosso coração. Só quem poderia fazer isso no nosso coração era o próprio Deus, colocando em nós a fé, ou fazendo com que nós ressuscitássemos mediante naquilo que nós estávamos, na condição que nós estávamos mortos em nossos delitos
em nossos pecados. Tá? Então, e aí a gente vê isso claramente na passagem. A própria promessa de Jesus reforça essa confiança. Quando nós olhamos João capítulo 10, versículo 27 e 28, claramente o Senhor está nos mostrando um processo que está acontecendo em nossas vidas, que Ele já fez anteriormente, está fazendo e vai fazer. Quando Ele diz assim, Deus vai falar, Ele reforça essa confiança quando Ele diz assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa segurança que eu e você temos, eu e você tem. Você tem essa segurança, nós temos essa segurança e podemos ter a certeza de que Deus está nos preservando, né? Nos levando àquele dia, é o dia do Senhor Jesus. Tá? Então, nesse sentido, a gente vê claramente a mão poderosa de Deus nos ajudando constantemente. Olha aí, olhe a oração do nosso Salvador lá em João, capítulo 17, a oração sacerdotal. Essa passagem do capítulo 17, ela é interessante, importante, nós vemos o cuidado de Jesus para com os seus, né? Não só para aqueles que estavam lá com ele naquele momento, não só para os seus discípulos daquele momento, mas para os discípulos que viriam posteriormente, certo? João 17, a partir do versículo 11. João 17, 11 diz o seguinte, olha lá o que ele diz. João 17, 11. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Versículo 20. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Nós, no caso, né? Continuando. Por meio da palavra que eles falarem. Eles quem? Os apóstolos, os discípulos que vieram ao longo do tempo. Versículo 21. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu
me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória e que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Muito bem. Maravilhoso, não é verdade? A gente vê Deus, a expressão de Deus Filho, ali em sua oração sacerdotal, falando com o Pai e falando de nós, falando de você, né? Falando da nossa harmonia, da nossa união com Ele, mostrando que tudo o que Cristo fez por nós é algo tão evidente, tão claro, tão promissor para cada um de nós. Nós temos esse privilégio de poder viver a vida cristã, clara, real, verdadeira, em Cristo Jesus. Jesus fez isso por nós. A oração dele é expressiva, mostrando a confiança que ele nos outorga, nos dá nele, através do próprio Espírito dele que está em nós, né? Então a gente pode ver isso claramente, certo? A segurança que esta linha de ensino traz aos regenerados que querem viver como fiéis discípulos de Cristo, seja qual for o custo, mas que são atormentados pelo temor de caírem da graça, por faltarem na fé, foi enfocada de maneira clássica por Toplai, em um dos seus hinos. Então, esse hino que nós vamos ver agora, a letra desse hino, mostra justamente essa confiança que devemos ter em relação a Deus nos preservando mesmo através de grandes dificuldades, certo? Nós sabemos e vemos que a nossa vida cristã, ela não é fácil. A nossa vida cristã é uma vida de luta constante. Nós estamos sempre lutando, dia após dia, contra o pecado, contra o maligno, contra o nosso próprio eu. Para a gente não cair em tentação, nós temos que lutar primeiramente contra o nosso próprio eu. Que às vezes nós pensamos que os ataques são externos, mas não, o ataque vem às vezes de nós mesmos. Apesar de nós termos o próprio Espírito de Deus em nós, o nosso espírito luta contra o Espírito de Deus dentro de nós. Mas a gente precisa absorver essa verdade e deixar com que essa verdade tome conta da gente no nosso dia a dia, no nosso processo. E é nesse inteirinho, nesse processo, que o próprio Deus nos preserva, porque se fosse por nós mesmos, nós não conseguiríamos. Então vamos ver o hino de Toplai, para você ver como ele expressa essa verdade, tá? Vamos lá. A obra que sua bondade iniciou, o braço do seu poder completará. A sua promessa é o sim e o amém, e nunca deixou de ser cumprida. Coisas vindouras, nem as que agora são, nada na terra ou nos céus pode fazê-lo abandonar o seu propósito ou privar a minha alma de seu amor. Meu nome a eternidade não apagará das palmas de suas mãos. Permanecerá impresso em seu coração, com marcas de indelével graça. Sim, preservarei até o fim. Os espíritos glorificados nos céus encontram-se mais felizes, porém, não mais seguros que eu. É interessante você ver aí que ele em vida, ele diz, olha, eu tenho mais segurança agora do que os que estão no céu. Lógico, porque no céu já está completo, né?
a gente não entende bem o processo. Quando a gente olha para as coisas lá do alto, nós vamos ver que, em comparação com as coisas da terra, existe uma diferença. Pelo menos a gente crê que há uma diferença primeiro no tempo, né? Nós vivemos num tempo cronológico e Deus vive num tempo atemporal ou no tempo em relação ao nosso Kairos, no Kairos, né? No tempo Kairos. Kairos é um tempo oportuno e ele entra no nosso tempo. Agora, quando nós vamos para o alto, quando nós vamos lá para as regiões celestiais, como deveria ser? É interessante aí você notar. Então, o Toplai faz uma relação entre você estar aqui no tempo cronológico e estar no tempo oportuno lá de Deus. Então, existe uma diferença grande. Enquanto nós estivermos aqui, nós estamos lutando contra o maligno, ou contra nós mesmos, como eu disse, né? Contra o nosso próprio eu. E Deus está preservando para a gente chegar naquele tempo final. Tá? Aí você pensa, quem já foi, já está glorificado, o tempo lá é diferente do nosso. Então eu não vou discutir isso, mas é uma coisa interessante demais. Né? A gente pensa assim, as coisas acontecem diferente lá, com rapidez ou mais devagar. Tá? Então isso daí é uma coisa que a gente não deve discutir agora, mas é algo impressionante que está na mente de Deus e a gente não consegue prescrutar, a gente não consegue saber realmente o que é. Mas é fascinante você ver os planos de Deus, o poder de Deus, a sabedoria de Deus, os atributos de Deus que nos fazem vibrar quando nós vemos na palavra expressa para nós aquilo que nós precisamos entender. E quando a gente começa a pensar além disso, a gente fica assim, maravilhados com a grandeza do plano de Deus sendo cumprido em nós. Certo? Então vamos lá. Depois de Toplai, a gente pode ver que nenhuma segurança dessa natureza é conferida àqueles cujas as vidas demonstram não serem regeneradas. Digam o que disserem em contrário. Então nós vemos aqui, nenhuma segurança dessa natureza é conferida àqueles cujas vidas demonstram não serem regeneradas. Então a gente percebe que a nossa vida, a vida cristã, a sua vida, tem algo na qual você pode confiar e viver uma vida diferente. A gente não deve ter essa insegurança. A gente não deve ter essa ansiedade do futuro, né? Não precisa, porque o futuro já está garantido em nós. Como a gente consegue viver e conciliar essas coisas? À medida em que nós vamos crescendo, Deus vai nos preservando e a gente vai entendendo melhor através da sua palavra, certo? Então, mas tudo isso, aos verdadeiros discípulos de Jesus, a segurança é dada como um direito de nascimento e como uma fonte de supremo regozijo. Então, o que está falando aqui? Ele está falando assim que nós, aos verdadeiros discípulos de Jesus. Por que verdadeiros? A gente tem que ser verdadeiro discípulo, verdadeiro seguidor. E ser verdadeiro seguidor é entender que tudo que Cristo fala, tudo que Cristo fez por nós temos que observar e absorver. E nós só podemos absorver isso através do próprio Espírito que nos dá condição para isso. Quando nós deixamos que o próprio Espírito de Deus age em nossa vida, pela confiança que temos nas promessas de Deus, pela confiança que temos na segurança do Consolador que o próprio Senhor Jesus nos enviou, a terceira pessoa da Trindade, né? Então a gente vê que nós podemos ter essa segurança, e essa segurança é dada, e é um direito nosso, de nascimento. O nascimento aqui é novo nascimento. Tá? Quando você nasce neste mundo pela primeira vez, corporalmente e espiritualmente, você nasce, então você tem direitos. Todo ser humano tem um direito de acordo com as leis deste mundo. Quando nasce, ele passa a ter direitos. Mas a nossa segurança é um direito do novo nascimento. Essa segurança é diferente da segurança do mundo.
Essa segurança é uma segurança perfeita, tá? E esse direito que você tem e uma fonte é uma fonte também de supremo regozijo, de suprema alegria. Então, a gente precisa entender que Deus nos preserva, a gente precisa entender que Deus ele faz isso conosco e a gente pode se deliciar nessa verdade, nessas promessas, nessa expressão da palavra, na qual a gente ouve tanto sobre regozijo, refrigério, né? Essas palavras que foram expressas através da palavra de Deus têm profundidade de significados. Regozijo é uma alegria extrema, é como bem-aventurado. Eu sou bem-aventurado, eu me regozijo na presença de Deus. Você precisa se regozijar na presença de Deus, porque Deus está trabalhando na sua vida. De alguma forma você está sendo reconstruído, você está sendo regenerado, você já foi regenerado, está sendo reconstruído, está sendo transformado, e isso é algo que nos deve deixar alegres, tá certo? E aí, essa, em resumo, é a riqueza da graça, tá? Da qual o povo de Deus é herdeiro. Amor eletivo e amor pactuante, amor remidor e amor vivificador, amor que salva e amor que preserva. Então nós vemos aí uma ligação, uma construção da riqueza da graça, certo? É interessante você ver isso e absorver, tá? É muito importante que você observe a palavra, os significados dela e absorva em sua vida. Apesar de estar na língua portuguesa, na nossa língua, ela ainda dá para expressar aquilo que é mais importante daquilo que o Senhor fala para nós. Então, nós vamos ver que nós, como povo de Deus, povo que não era povo, né? Povo que foi enxertado pela graça de Deus, né? Lógico, por causa também da promessa que ele tinha, que ele já havia dito já no Antigo Testamento, lá no começo, que as nações seriam abençoadas pelo povo escolhido de Deus, pela nação de Israel. Então você e eu temos esse privilégio de poder ter a certeza, né, que o povo de Deus é herdeiro, certo? É herdeiro de quê? Do amor eletivo, a eleição, do amor pactuante, onde Deus está sempre conosco ali, nos corrigindo, nos orientando, chamando a atenção, dando a lição que às vezes é dura, do amor remidor, esse amor que nos trouxe através de Cristo Jesus, onde a gente conseguiu, pela graça de Deus, não por esforço próprio, ter a salvação. O amor vivificador, nós estávamos mortos, esquecidos, estava sendo lançado no fogo eterno. E o amor que salva, que é o próprio amor do Senhor Jesus Cristo. E esse mesmo amor é que nos preserva, certo? E aí? Nas vidas de todos os que foram escolhidos por Deus, a graça cumpre a promessa da nova aliança. Olha lá o que diz lá em Hebreus capítulo 8, versículo 10 e seguintes. Está escrito aqui, vamos só seguir, que ele cita também Jeremias 31, 34, 33 e 34. Aí o autor de Hebreus ele diz, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, nas suas mentes imprimirei as minhas leis, também sobre os seus corações as escreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem a cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior, pois com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. É muito importante você observar isso e ver claramente que quando o Espírito usa Jeremias ali no Antigo Testamento,
ele usa também no Novo Testamento o autor de Hebreus para falar, para expressar aquilo que ele falou lá para o povo de Israel e para falar para nós também. Né? Nota que nós precisamos lembrar que o autor de Hebreus está escrevendo a sua carta, tá, não só para os judeus dispersos, mas para toda a igreja que estava dispersa ali, certo? E eles, toda a igreja, tanto judeus como gentios, que estavam sendo perseguidos, que foram perseguidos, que foram massacrados, que perderam seus bens e tal. E a gente vê ali tanto Jeremias falando para Israel, como o autor de Hebreus falando para nós também, nesse sentido de que Deus vai cumprir, completar a salvação dele lá em Cristo Jesus, né, quando tudo estiver consumado ali. Né? Então, isso é importante para a gente absorver como verdade em nossa vida. Você precisa entender essas coisas. Você precisa ver que as promessas de Deus, elas já são cumpridas, mesmo que ainda não aconteceu. É aquela questão do já ainda não. Eu vivo nas regiões celestiais com Cristo já. Eu posso ter essa certeza. Tá? O nosso tempo cronológico nos prende aqui ainda, mas depois de passar esse tempo é outra coisa totalmente diferente. Então você pode ter essa certeza. Certo? Então, aí nessa expressão. Vamos lá. E esse propósito é invencível. Porque onde a graça existe, aí ele reina. A gente vê isso em Romanos capítulo 5, versículo 21. Então, ela é o fator dominante, a graça, da situação. E coisa alguma pode frustrar o seu eventual triunfo na vida de cada um dos eleitos de Deus. Não é de admirar que o artigo 17 da Igreja Anglicana declara. Vamos ver esse artigo e essa declaração baseada na Bíblia. O que ele diz? Diz assim, ó: a piedosa consideração sobre a nossa eleição em Cristo é repleta de um afável, agradável e indizível consolo para aqueles que sentem em si mesmos a operação do Espírito de Cristo, mortificando as obras da carne e levando as suas mentes às coisas altas e celestiais, também devido ao fato que isso estabelece e confirma poderosamente a nossa fé na eterna salvação a ser desfrutada por meio de Cristo, assim como acende o seu amor para com Deus. Muito importante essa declaração aí, tá certo? E aí? A gente vê aí. Não nos surpreendemos que Paulo, ao pesquisar a graça de Deus como um íntimo, como alguém que sabia estar envolvido com a graça, tanto como seu arauto, como seu objeto, sentiu-se constrangido a exclamar: graças a Deus pelo seu dom inefável. Nós vemos lá em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 15. Tá? E aí, qual é a evidência direta bíblica? Nós temos muitas evidências. Tá? Nós temos evidências que mostram claramente que Deus cuida de nós. Essas evidências devem nos dar a segurança da salvação, devem nos dar a esperança clara em nossas mentes. Nós devemos olhar para o futuro e viver aqui no presente o futuro. Nós não precisamos nos preocupar com o futuro. O futuro está já seguro, está garantido pelas promessas de Deus. Mas quais são as evidências? Existe uma evidência, a evidência direta, mas existe uma bem interessante entre elas que a gente vai observar. Olha lá. Essas doutrinas é ensinada de forma categórica em muitas passagens, né, que a gente preservação, e nenhuma delas é mais direta e inequivocada do que o seguinte discurso de Jesus em João 10, 27 a 30. Nós já lemos 27 e 28, mas eu queria só voltar para a gente tirar um ensino e a ideia do que
o Senhor Jesus fala aí nessa passagem, tá? Para você entender que o Senhor, nosso Deus, Ele, na sua sabedoria e graça, Ele demonstra através das palavras escritas o seu plano gradativo, né? Como nós falamos, um plano gradativo, onde Ele mostra os processos, mas tem significados profundos, e a gente vai ver um significado em relação a cada palavra que o Senhor nos mostra aqui, certo? Então vamos lá. A passagem a gente viu aí João, né? João 10, 27 a 30, que diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Vemos isso até o versículo 28, ali um pouco antes. Agora, o versículo 29 diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Então, esse versículo 29 aí é um versículo que nos dá uma segurança tremenda. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. O que o Pai deu a ele, ao Filho? Nós. É interessante. Nós somos o presente do Pai para o Filho. Você já pensou que você e eu somos o presente? Nós somos o presente de Jesus. Agora, Jesus vai receber o presente aperfeiçoado, graças a Deus por isso. Você já pensou se Ele nos recebesse do jeito que nós somos? Por isso que esse processo de preservação é algo seguro, porque o Pai quer dar ao Filho algo perfeito. A sua igreja, a igreja sem mácula, sem defeito, nós seremos entregues para Jesus dessa forma. Então você vê isso claramente aí nessa passagem, tá? Então é importante que você veja. Agora vamos entender melhor a passagem, vendo por partes. Olha lá, as minhas ovelhas significa eleição. Quer dizer, existem várias ovelhas, né? Mas existe as minhas ovelhas. Então essas ovelhas é você e eu no rebanho de Cristo, no aprisco do Senhor. Então essa é a eleição, as minhas ovelhas. Eu elegi as minhas ovelhas, eu escolhi as minhas ovelhas. Você foi escolhido, que privilégio você tem, tá? Você faz parte do aprisco do Senhor, certo? Na junção de todas as ovelhas do mundo todo, aquelas que foram escolhidas estão sendo recolhidas para o aprisco do Senhor gradativamente. Você já entrou no aprisco do Senhor, você faz parte do rebanho, graças a Deus por isso. Regozije-se por ser parte do rebanho de Cristo. Isso é maravilhoso. A segunda é: ouvem a minha voz. É um chamado. Sabe? O pastor, quando ele chama o seu rebanho, ele ouve a voz, o rebanho ouve a voz e atende. Se for outro pastor que não é daquele rebanho, eles não atendem. Então, todas as ovelhas deles são atendidas. Aliás, atendem ao chamado de Jesus, certo? Da voz do pastor, do supremo pastor. Aí, eu as conheço. Aí nós vamos ver aí a presciência divina. Não vamos confundir presciência com aquilo que muitos acham que deveria ser. Deus, Ele escolheu algumas pessoas pela presciência. Ele sabia que aquela pessoa ia ser uma pessoa boa, ia ser uma pessoa que, quando ouvisse a palavra, aceitaria. Por isso, Deus escolheu de antemão. Não. A expressão de antemão significa que Deus escolheu porque Ele já teve um relacionamento com aquela pessoa que Ele escolheu. Isso é uma coisa bem profunda em relação ao Kairos, o tempo oportuno de Deus. E para a gente entender bem profundamente, é algo que abrange uma sabedoria de Deus. E a gente não consegue, às vezes, entender e atingir essa sabedoria de Deus. Mas é interessante, é muito importante,
é um privilégio que você tem de entender que Deus te escolheu porque já teve um relacionamento com você na eternidade passada, num tempo em que Ele escolheu, dentro da eternidade passada, Ele escolheu você, Ele já teve um relacionamento com você, já viveu com você, já sabe todos os seus dias. Por quê? Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, só por isso. Agora, para você entender isso, fazer uma relação entre o seu tempo e o tempo de Deus, é algo que levará a eternidade para você entender, e você vai querer entender todo sempre. Interessante. Então, esse daqui é a presciência, a intimidade. Deus teve intimidade conosco. Não escolheu a gente porque a gente ia ser bonzinho, porque você ia ser pastor, porque você ia ser... Ele sabia que você ia ser um missionário que iria mesmo enfrentar as barreiras de dificuldades do mundo cultural, do mundo, barreira da linguagem e tudo mais, né? Do clima, né? Da geografia e isso e aquilo outro, deixar seu país, né? Não, você ia ser um pastor, então, eu vou escolher fulano de tal porque ele vai ser pastor e vai ser um pastor que vai me servir de uma forma bem especial. Não foi isso. E aí, vem aí, e elas me seguem, que é o processo de santificação, certo? Por que o discípulo segue o mestre? Porque ele está aprendendo do mestre e ele sabe que o mestre tem grandes coisas a oferecer, grandiosos ensinamentos que vai lhe dar a segurança, a convicção de que ele está andando certo com aquele que é certo, que é verdadeiro. Então, no sentido de discípulo específico, no nosso meio vertical, horizontal, entre os homens, não há perfeição, é óbvio. Às vezes nós seguimos alguns mestres, você já seguiu um mestre que foi seu professor, sua professora, você segue o mestre nas artes marciais, por exemplo, quando você luta karatê, por exemplo. Eu já lutei karatê, eu seguia os passos do mestre, lógico, especificamente ensinando cada passo que você dá através daquilo que você vai usar como luta, defesa pessoal. Essa é outra coisa. Você segue o mestre que é o seu pai na casa, né? Na sua casa. Ele é o pai terrestre, é o pai que é o chefe da casa, o cabeça da casa. E você tem que segui-lo. Mas todos esses mestres não são perfeitos. Quando nós seguimos o mestre, e esse seguir significa aprimorar, crescer no conhecimento e ser mais parecido com o mestre. Nós somos parecidos com o mestre na nossa família. O filho é parecido com o pai, nos seus gestos, na forma de você agir. O discípulo das artes marciais, ele vai parecer com o mestre que luta, com as mesmas posições de luta e tal. E assim por diante. Mas com Jesus é algo que é perfeito. E nesse sentido eu posso ver claramente que há um processo de santificação. E lá ele diz: eu lhes dou a vida eterna. E a vida eterna é a regeneração. Eu nasci de novo porque Deus me regenerou em Cristo Jesus. O próprio Espírito de Deus me deu a verdade que eu não tinha, porque eu não conseguia enxergar a verdade, porque eu estava morto espiritualmente. Então, a fé foi gerada em mim, porque eu fui ressuscitado, eu tive uma nova vida, eu respirei novamente, o Espírito volta a ter vida, porque o Espírito estava morto, e ele reconhece a palavra que é eficaz na vida daquele que estava morto e ressuscitou. É como a ressurreição espiritual, que é a regeneração que Deus colocou no nosso coração. E aí a palavra jamais perecerão é a veracidade da questão da preservação. Nós não pereceremos, estaremos juntos com Deus constantemente. Jesus não nos deixa até a consumação do século
e não é depois que ele vai nos deixar, óbvio. Ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos, que é justamente a resolução de todas as coisas, das promessas que ele tem nos mostrado através da palavra, certo? E aí ele finaliza, e ninguém as arrebatará da minha mão, nós já vemos isso, mas aí essa palavra aí é bem interessante, porque nos dá uma segurança. Aquilo que meu Pai me deu, e eu vou repetir novamente o que eu tinha falado, quem é aquilo que o Pai me deu somos nós, é maior do que tudo. Quer dizer, aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. O presente que o Pai vai receber, aliás, o Pai vai dar para o Filho, é aquilo que somos nós regenerados, somos nós justificados, somos nós santificados, tá certo? E aí, ele vai dar, e isso é um presente que ele almeja, que ele ama incondicionalmente, ele deu a vida por nós. E aí essa parte aqui, a segunda parte que diz, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então nós estamos seguros, seremos preservados até o fim. Eu e o Pai somos um. E lembra na oração sacerdotal do Senhor Jesus? Seremos um com o Pai também, para a glória do nome dele, para a glória do nome do Senhor Jesus. Que bênção nós podemos refletir na palavra e ver como Deus age em nossas vidas. Pois é, meus queridos, nós acabamos de ensinar acerca da preservação. É óbvio, é uma coisa panorâmica, não é algo tão profundo, mas é algo que nos dá uma perspectiva de segurança, né? Esses 4 pontos importantes que nós vimos, redenção, regeneração, eleição e preservação, nos mostra as grandezas, as riquezas da graça em nossa vida. Portanto, você pode ter essa certeza de que Deus é contigo todos os dias em sua vida. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Obrigado por vocês estarem conosco. Se você quiser escrever aí, você pode passar por WhatsApp, alguma pergunta em relação àquilo que nós ensinamos nesta manhã, e eu tenho o prazer de retornar para você. Pode fazer isso sem nenhum problema, tá? Essa é a minha função principal, e isso é um privilégio poder estar ensinando aos irmãos. Deus esteja abençoando a sua vida, que você continue aí firmes, mesmo aí com esse modelo diferente de igreja, por enquanto, mas Deus sabe o tempo certo que nós poderemos voltar a nos unir em comunhão para a glória do Senhor. Deus esteja abençoando a sua vida. Vamos orar nesse momento, encerrando esse tempo de ensino na Escola Bíblica Dominical. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pelo Teu amor, pela Tua sabedoria, pela Tua expressão de revelação em nossas vidas através das Escrituras, através do Filho, onde nós podemos nos ver e ver quem nós somos em comparação à perfeição do Teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor, porque Ele morreu por nós, mas Ele ressuscitou no terceiro dia, e o Senhor nos conduz, nos deu vida e vida em abundância, nos conduz passo a passo para sermos santificados e entregues ao Senhor definitivamente para a glória do Teu nome. Obrigado por tudo. Entregamos entregamos nossas vidas em Tuas mãos para a glória do Teu nome. Tudo isso nós pedimos, agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, queridos. Logo mais à noite nós poderemos ter nosso culto de adoração. Eu espero que você entre e participe conosco. Se você quiser dar o seu positivo, o seu like ali, tá? Seria interessante. E se você não se inscreveu, você pode se inscrever para que a gente possa continuar transmitindo através desse método, né? Dessa forma que podemos passar, graças a Deus por isso. Se não fosse assim, como nós poderíamos passar os ensinos, as pregações e também louvar o nosso Deus juntos, virtualmente, mas que nos dá, de uma certa forma, uma certa alegria. Não é como a gente quer ou como a gente queria, mas
isso nos mostra uma reflexão para nós mesmos, a falta que nós temos de estarmos juntos em comunhão. E quando nós pudermos estar novamente, isso vai ser uma graça grandiosa. Que Deus esteja abençoando a sua vida e que nós possamos confiar no Senhor, na esperança de tudo aquilo que Ele tem prometido. Que Deus os abençoe.